Capítulo 2 5 pences sangrentos por hora. Para arrancar nossas tripas, rapazes, disse Paddy Finnegan, batendo o copo no balcão do bar. Sem qualquer pagamento pelas horas extras. E agora o bastardo quer ficar com o nosso bônus? Aquele Burton sanguessuga não tem este direito, disse Shane Patterson, um homem que trabalhava com Paddy. Curran falou que se hoje a gente descarregasse o barco, até às 5 da tarde ganharíamos o bônus. Terminamos o serviço lá pelas 4. E aí ele diz que não vai pagar. Ele não pode fazer isso, disse Matt Williams, um outro operário. Mas fez, replicou Paddy, relembrando a raiva, os gritos e os palavrões de todos, quando o capataz anunciou que o extra, o bônus pago pela rapidez no descarregamento da carga, seria retido. A porta do pub abriu-se. Todos os olhos se voltaram em sua direção. O Lion era um lugar perigoso para se ficar naquela noite. Ben Chillett, o organizador do sindicato, discursava e cada homem presente colocava seu trabalho em risco, só pelo fato de estar ali. O recém-chegado era Dave O'Neill, outro que trabalhava nas docas, no armazém do Oliver. Paddy se surpreendeu ao vê-lo. Dave tinha deixado bem claro que não queria saber de sindicato. O rapaz era pai de 3 filhos e se apavorava, só de pensar que podia perder o emprego e não conseguir sustentar a família. Ei, Dave! Paddy o chamou com um grito. Dave, que era magro e tinha cabelos alourados e olhos curiosos, cumprimentou a todos. Uma cerveja para mim, Meg, e outra para o meu companheiro aqui, disse Paddy para a mulher atrás do balcão, esbarrando no homem à sua direita e derrubando o copo dele. Desculpou-se pelo que fez com a cerveja e se ofereceu para pagar outra rodada, mas o homem recusou com a cabeça. Não foi nada, ele disse. A mulher chegou com as cervejas espumantes e pegou o pagamento de uma pilha de moedas sobre o balcão. Dave protestou, mas Paddy fez sinal para que ele não se preocupasse. O que o traz aqui? Ele perguntou. Pensavam que você estava tirando o corpo fora? E estava até hoje. Até Curran nos ter roubado, disse Dave. Embora esteja aqui para ouvir o que Chillett tem a dizer. Isso não significa que estou aderindo, mas ouvirei as palavras dele. Não sei em quem acredito. O sindicato diz que vai nos conseguir 6 pences por hora. Mas Burton afirma que vai nos despedir se a gente aderir ao sindicato. Se eu perder meu emprego, estou frito. Lizzie, minha filha mais nova, está de novo doente, pulmão fraco. Não tenho dinheiro para os remédios. Minha mulher faz o que pode, aplica emplastros na pobrezinha, mas isso não adianta, a menina vive chorando. Dave parou de falar, seu queixo tremia. Você não precisa explicar nada. Nós todos estamos no mesmo barco, disse Paddy. Sim, comentou Matt, no mesmo barco furado. Você ouviu o Curran no relatório. Paddy lembrou do discurso que o capataz fizera para eles naquele mesmo dia. Pensem em suas famílias, rapazes. Prestem bastante atenção nos riscos que estão correndo, ele tinha dito. É nelas que estamos pensando, alguém havia replicado. Nunca chegaremos a lugar algum se não tomarmos uma posição. Sabemos o que Burton argumenta com os bancos, Curran. Ele apanha dinheiro para incrementar a Burton Tea. É só você dizer para ele que nós somos a Burton Tea e que se ele quer fazer melhorias, que comece pelo aumento dos nossos salários. Rapazes, Curran interveio. Desistam dessa droga de sindicato, vocês nunca vencerão. Paddy então retrucou. Dave, eu ouvi o discurso dele, foi só falatório.
Burton está a ponto de dar um grande passo para expandir a companhia. Um companheiro que trabalha nos leilões de chá me confidenciou que ele está pensando em comprar uma propriedade gigantesca na Índia e que cogita em colocar a Burton Tea como garantia para a compra. Acredita em mim, se alguém está assustado, esse alguém é ele próprio. Ele morre de medo de nos ver no sindicato e com o poder de obter dele um penny extra e então nos ameaça com a demissão. Mas pense só um pouco. E se todos aqui se sindicalizassem? Toda a turma do cais, todo o pessoal de Wapping. Ele não poderia fazer nada contra nós. Como poderia nos substituir? Todos os homens estariam no sindicato e, veja bem, nenhum sindicalizado aceitaria o trabalho. É por isso que devemos aderir. Não sei, não, disse Dave. Uma coisa é ouvir e outra aderir. Está bem, então, disse Paddy, olhando para cada companheiro presente. É isso que faremos. Vamos ouvir o homem. Ele é um trabalhador das docas. Conhece a nossa luta. Se não gostarmos do que disser, não perderemos nada. Mas, se gostarmos, ele terá conquistado 4 novos membros. Todos concordaram. Shane disse que ia procurar uma mesa. Matt e Dave o seguiram. Paddy pediu mais uma cerveja. Enquanto a mulher enchia o copo, ele olhava para o relógio de bolso, 7:30. O começo da reunião estava previsto para 30 minutos antes. E cadê o Chillet? Deu uma olhada ao redor, mas não viu ninguém com cara de líder sindical. Só o conhecia através de caricaturas em jornais, mas isso não bastava para reconhecê-lo. Acho que você convenceu seus companheiros a aderirem, disse o homem à direita, aquele mesmo a quem tinha esbarrado. Paddy virou-se para ele. Era um homem jovem, esbelto e barbeado com expressão austera. Usava as mesmas roupas rudes que os trabalhadores das docas. Você é que está no comando aqui? Paddy soltou uma gargalhada. No comando? Aqui não tem ninguém no comando, isso é parte do problema. Você deveria estar no comando, não pude deixar de ouvir. Você é um grande orador, persuasivo. Deve acreditar realmente no sindicato. Claro que acredito. E você é daqui? Sou do sul, de Bristol. Bem, se você trabalhou em Wapping, deve saber o que o sindicato significa para a gente. É nossa única chance de salários decentes e de tratamento justo. Veja, aquele velho ali, disse ele apontando para um canto do bar. Passou a vida inteira descarregando barcos e aí um caixote caiu em cima dele. Quebrou a cabeça. Ficou abobalhado. O capataz o jogou para fora como se fosse lixo. Está vendo aquele outro, perto da lareira? Acabou com a coluna num cais em Marrocos. Está impossibilitado de trabalhar. 5 filhos. Não ganhou um mísero penny de indenização. As crianças estavam tão famintas que todas elas e a esposa dele tiveram que trabalhar. Paddy se pôs em silêncio por um segundo, tomado pela emoção. Seus olhos brilhavam de raiva. Eles nos forçam a trabalhar até a exaustão, 10 a 12 horas por dia, seja qual for o clima. Não obrigam nem os animais a trabalhar desta maneira, mas obrigam os homens. E o que a gente ganha com isso? E os outros sentem o mesmo que você? Têm espírito de luta? Paddy se arrepiou. Companheiro, eles têm muito espírito de luta, mas são arrasados há tanto tempo que talvez demore um pouco para que o recuperem. Se visse esses homens o quanto eles aguentam. A voz dele se embargou. Tem espírito, sim. Todos eles. Ele terminou de falar com suavidade. E você... É claro, mas você faz muita pergunta esquisita. Ele cortou a conversa subitamente desconfiado. Os proprietários das docas pagavam por informações sobre o sindicato. Qual é o seu nome mesmo? Chillet, Benjamin Chillet. O homem respondeu estendendo a mão. E o seu? Paddy arregalou os olhos. Ai,
Cristo! Ele gaguejou. Não o Ben Tillet, não é? Acho que sim. Então passei esse tempo todo pregando para o padre, desculpe, companheiro. Tillet riu com franqueza. Desculpa, por quê? Sindicato é meu assunto favorito. Gostei de ouvir o que você disse. Você tem muito a dizer e fala muito bem. Mas ainda não sei o seu nome. Finnegan. Paddy Finnegan. Escuta, Paddy, disse Tillet. Tenho que pôr esta reunião em marcha, mas estamos desorganizados aqui. Precisamos de líderes locais, homens que possam inspirar seus companheiros, manter o moral elevado. Quando as coisas não correrem bem, o que você me diz disso? Quem? Eu? Sim. Eu não sei. Nunca liderei ninguém, não saberia como. Saberá sim, saberá. Afirmou Tillet, esvaziando o copo e colocando no balcão. Ainda há pouco, quando seus companheiros se mostravam inseguros, você pediu para que todos pensassem no assunto. Agora sou eu que lhe peço. Vai pensar, não vai? Claro, respondeu Paddy atordoado. Que bom, te vejo depois. Tillet afastou-se na direção da multidão. Acho que vou estourar, Paddy pensou. Tinha que admitir que se sentia lisonjeado e honrado por ter sido convidado por Tillet para liderar os homens, mas uma coisa era se sentir lisonjeado e outra, assumir a tarefa. Seria capaz de fazer isso? Será que seria mesmo isso? Companheiros, trabalhadores das docas, era Tillet. Animado, ele falou para todos sobre o confisco que o armazém do Oliver fizera com o bônus dos seus operários. Depois mudou de assunto. Abordou o corte de salário ocorrido na Cutler Street Tea Warehouse. Inflamado, descreveu a pobreza e a degradação da vida dos trabalhadores das docas e sentou o pau nos responsáveis. Não se ouvia uma só voz senão a dele. Os homens erguiam os copos de cerveja no ar e o descansavam nas mesas. Aquele homem quieto e austero tornara-se um agitador. Enquanto Tillet investia contra o inimigo, Paddy pensava na proposta que recebera. O que fazer? Olhou em volta para os rostos daqueles que trabalhavam nas docas. Assemelhavam-se a bigornas, endurecidos pelo constante martelar que receberam da vida. E a bebida era o que quase sempre tirava a preocupação daqueles rostos, copo após copo. Bebida que dissipava a imagem do capataz implacável, do olhar melancólico da esposa, dos filhos mal alimentados, e a contínua dor de saber que, por mais que pegassem no pesado, não deixariam de ser trabalhadores das docas, que nunca teriam o suficiente. Carvão suficiente no depósito, comida suficiente à mesa. Mas naquela noite alguma coisa iluminava aqueles rostos, a esperança. Tillet os fizera enxergar a possibilidade de vitória. Paddy pensava em sua família. Agora tinha a chance de lutar por ela na linha de frente. Por mais dinheiro, mas também por alguma coisa maior. Por uma chance, por uma voz. Os trabalhadores das docas nunca tinham tido isso. Se recusassem à proposta de Tillet, como poderia conviver consigo próprio, sabendo que não fizeram o melhor pelos seus filhos? Ecoou uma ovação entre os homens, eles estavam aplaudindo. Paddy olhou para Tillet, que cumprimentava a audiência próximo à lareira, e viu o reflexo do fogo nos rostos que o observavam. Não havia mais dúvida em sua mente. Quando Tillet quisesse saber de sua resposta, ele saberia o que dizer. Renda-se agora a Jack Duggan, você vê que somos 3 para 1. Renda-se em nome da rainha, você é um filho espoliado.
Fiona acordou com o som de uma canção. Vinha dos fundos da casa. Abriu os olhos, o quarto estava escuro. Charlie e Simmy dormiam. Podia ouvir a respiração deles. É tarde da noite, ela pensou sonolenta. Por que papai está cantando no quintal? Sentou-se na cama e, sem enxergar nada, procurou a lamparina e a caixa de fósforos à cabeceira. Esticou os dedos e tateou, levou alguns segundos para alcançar a caixa e acender um fósforo. A luz da lamparina iluminou debilmente o pequeno cômodo que durante o dia era sala de visitas e à noite quarto de dormir para ela, Charlie e Simmy. Abriu a cortina. Um velho lençol dependurado numa corda que a separava dos irmãos e foi até a cozinha. Jack sacou 2 pistolas do cinto e empunhou-as com orgulho. Ela ouviu o rangido da porta se abrindo e depois a apoteose. Lutarei e não me renderei, disse o pequeno soldado. Papai! Ela fez um sinal para que ele não fizesse barulho enquanto saía para o quintal totalmente às escuras. O senhor vai acordar a casa inteira com essa barulheira. Vamos entrar. É para já, minha querida, Paddy falou bem alto. Psiu, papai. Ela voltou para a cozinha, pôs a lamparina sobre a mesa e encheu uma chaleira de água. Depois juntou uma pequena pilha de carvão em brasa debaixo da grelha do fogão. Paddy entrou na cozinha com um sorriso solto na face. Parece que a bebida me fez bem, fi. Estou vendo. Vem e senta aqui. Coloquei a chaleira no fogo. Quer que faça uma torrada? Acho que devia pôr alguma coisa no estômago. Sim, isso seria ótimo. Ele sentou-se perto do fogo, esticou as pernas e fechou os olhos. Fiona pegou um pão dentro do armário, cortou uma fatia e espetou-a com um garfo para tostar. Olha aqui, papai. Ela cutucou o pai bêbado. Cuidado para não deixar o pão pegar fogo. A água ferveu. Ela acrescentou chá, depois puxou uma cadeira da mesa até o fogão, onde pai e filha sentaram-se em silêncio como 2 companheiros. Fiona aquecia os pés no calor do fogão e Paddy virava a torrada em cima das brasas do carvão. Ela olhou de soslaio para o pai e sorriu. Se a mãe e Rod não estivessem dormindo, não teria feito sinal para que ele se calasse. Adorava ouvi-lo cantar. O som da voz do pai era uma de suas lembranças mais antigas. Ele, não a mãe, é que cantava cantigas de dormir para ela. Cantava a caminho do trabalho, tão alto que se ouvia na rua inteira, e quando voltava do pub. Nas tardes em que ficava em casa para remendar suas botas ou fazer brinquedos para Simmy, ele cantava na cozinha. Quantas noites ela dormira ninhada nas cobertas, com a voz dele a entoar graves e agudos. Inúmeras vezes. Bem, mocinha, disse Paddy mastigando um pedaço de torrada, será que devo lhe contar as novas? Que novas? Esta noite você não está tomando chá com um Hellis, trabalhador das docas. Estou tomando chá com quem, então? Com o novo líder da Associação dos Trabalhadores de Wapping. Fiona regalou os olhos. Está brincando, pai? Não estou, não. Desde quando? Paddy limpou a boca com as costas da mão. Esta noite, no pub. Antes da reunião, conversei com Ben Tillett por alguns minutos. Enchi os ouvidos dele, mas ele deve ter gostado do que falei, porque me pediu para ser o líder local. Os olhos de Fiona brilhavam. Isso é ótimo, ela disse. Meu pai é um figurão. Estou tão orgulhosa, começou a rir. Espere só até o senhor contar para a mamãe, ela vai desmaiar. O padre Deegan vive dizendo que os sindicalistas são um bando de socialistas ateus. O senhor vai acabar ganhando chifres e um rabo pontudo. Mamãe vai ter que passar mais tempo rezando o terço. Paddy riu. O padre Deegan tem que dizer isso. William Burton deu um bocado de dinheiro para o conserto do telhado da igreja. E o que o senhor tem que fazer?
Tentar de todas as maneiras fazer com que os homens se unam, convocar reuniões e coletar contribuições. E também ir às reuniões com Tillet e os outros líderes. Ele deu uma pausa para beber um gole de chá e depois acrescentou: talvez eu consiga convencer a minha mocinha a entrar para o sindicato. Ora, papai, ela suspirou. Não comece com isso de novo. O senhor sabe que eu só quero poupar 1 ou 2 shillings para minha loja. Não sobra nada para contribuições. Você podia começar apenas participando das reuniões, não precisa dar nada para eles. Pai, ela o interrompeu, determinada a cortar o assunto de sua possível adesão, antes que ele viesse com outro argumento. Não quero ser operária para sempre. Lembra de quando eu e Charlie éramos crianças e o senhor nos dizia que devíamos ter um sonho? O senhor falava que quando a gente para de sonhar é melhor encomendar o caixão e morrer. Bem, o sindicato é o seu sonho e significa muito para o senhor. O meu sonho é ter uma loja e para mim esse sonho significa o próprio mundo. Ou seja, o senhor fica com o seu sonho e eu com o meu, está bem? Paddy olhou profundamente para a filha e depois cobriu a mão dela com a sua. Está bem, mocinha teimosa. Ainda tem um pouco de chá na chaleira? Tem sim. Fiona encheu a xícara do pai, aliviada pela discussão não ter continuado. Ah, chegou uma carta do tio Michael, ela disse entusiasmada. Tia Molly está esperando um bebê. Ele diz que a loja está indo bem. Quer ver a carta? De manhã eu leio, Fi. Estou sem vista para lê-la agora. Nova York deve ser o máximo, ela pensava no seu tio na América, na esposa dele e na lojinha de ambos. No ano anterior, ele tinha enviado uma fotografia dos dois na frente da loja com o letreiro M. Finnegan Armazém. A ideia de que o tio era dono de uma loja a inspirava. Talvez isso estivesse no sangue. Acha que posso escrever e perguntar para ele sobre o negócio? Ela disse. Claro que pode, ele vai adorar. É bem provável que responda com uma carta de 20 páginas. Michael gosta de espichar as ideias. Vou separar alguns pences para o papel e o selo. Ela falou com voz sonolenta, bocejando. Poucos minutos antes da urgência de pôr o pai para dentro de casa, antes que ele acordasse a rua inteira, a deixara completamente desperta. Mas agora, sentada ao pé do fogão, aquecida por dentro e por fora, o sono voltava. Se não fosse logo para a cama, no dia seguinte estaria exausta quando a mãe se levantasse para ir à missa e acordasse o resto da casa para o trabalho. Kate ia à missa todos os dias da semana pela manhã e levava Simi e Aileen com ela. Seu pai nunca ia, nem mesmo aos domingos, quando Fiona e Charlie iam. Ele não fazia questão de esconder que não gostava de igreja. Não fora nem nos batizados dos filhos. Tio Rod teve que representá-lo. Ela se perguntava como a mãe o convencera a comparecer ao próprio casamento. Pai, disse Fiona ainda sonolenta, enrolando uma mecha de cabelo no dedo. Resmungou Paddy, mastigando um pedaço de torrada. Por que o senhor nunca vai à igreja com a gente? Paddy engoliu a torrada olhando para o carvão em brasa. Essa é uma questão difícil. Eu simplesmente poderia dizer que nunca gostei da ideia de me confessar para um bando de velhos de batina, mas tem outras coisas envolvidas, coisas que nunca falei nem para você nem para o seu irmão. Fiona olhou-o, surpresa e um pouco apreensiva. Você sabe que eu e seu tio Michael vivemos em Dublin quando éramos bem novinhos. E também sabe que fomos levados pela irmã de minha mãe, a tia Eve, não é? Ela assentiu com a cabeça. Sabia que o pai perdera os pais ainda menino. A mãe dele morrera num parto e o pai logo depois. De quê? Ela perguntou, certa vez. De dor. Foi o que ele respondeu. Ele quase nunca falava dos pais dele, e ela acabou achando que ele era muito novo para se lembrar. Pois bem, ele continuou, antes de nossa ida para Dublin, morávamos com nossos pais em uma pequena fazenda em Skibbereen, na costa de Count Cork.
Fiona ouvia de olhos arregalados e curiosos. Conhecer os avós maternos antes da morte deles, mas não sabia nada do lado paterno. Meus pais se casaram em 1850, disse Paddy tomando um gole de chá, um ano após a praga da batata. Meu pai queria casar mais cedo, mas não pôde por causa da fome que assolava o país. A crise foi tão feia naquela época. Bem, você já ouviu muitas histórias a respeito. Dificilmente um homem conseguia encontrar comida para encher sua própria barriga e ainda mais para uma família. Meus pais tinham passado por muitas dificuldades e ambos tinham perdido a família. Meu pai sempre dizia que a coisa que o incentivava a persistir era a esperança de um dia se casar com minha mãe. Paddy descansou a xícara e permaneceu sentada na cadeira com os cotovelos apoiados nos joelhos e o olhar distante. Um sorriso pálido e triste emergiu em seu rosto e desenhou uma ruga no canto dos olhos. Ele era louco por ela, adorava ela, eles se conheciam desde crianças. Ele vivia levando coisas para ela, coisas bobas, violetas bravas na primavera e ovos de pata roxo vazios, seixos de praia, pequenos ninhos de passarinho. Meu pai não tinha dinheiro. Essas coisas não valiam nada, mas para minha mãe eram muito valiosas. Ela guardava tudo o que ganhava dele. Paddy continuou. Meu pai e minha mãe trabalharam muito os dois juntos. Conheceram a fome e queriam ter certeza de que jamais passariam por isso outra vez. Fui o primeiro filho. Depois veio Michael. Eu tinha 4 anos quando ele nasceu. Quando eu estava com 6 anos, minha mãe engravidou de novo. Passava mal a maior parte do tempo. Ainda me lembro bem disso, embora só fosse um garotinho. À medida que Paddy contava a história de sua infância, seu semblante se transformava. As lembranças do passado desbotavam seu sorriso agridoce. Seus olhos se enevoavam e as rugas que cortavam as maçãs do rosto e da testa tornavam-se subitamente mais profundas. Na hora do parto, meu pai saiu para buscar uma parteira. Deixou-me em casa para cuidar de mamãe e do meu irmão. Ela foi piorando enquanto ele estava fora. Agitada, agarrava-se nas laterais da cama e lutava para não gritar. Eu tentava ajudá-la e corria de lá para cá com o lenço do papai. Molhava-o e passava na testa dela. Paddy prosseguiu. Quando finalmente a parteira chegou, ela examinou a minha mãe e aconselhou meu pai a chamar o padre. Ele não queria sair de perto dela. Não deu um só passo até que a mulher começou a gritar com ele. Vai lá, homem, vai, pelo amor de Deus. Ela precisa de um padre. Ele acabou cedendo. Não foi preciso ir muito longe, logo retornou com o padre McMahon. O padre mais parecia um varapau. Eu e Michael estávamos sentados à mesa da cozinha. A parteira tinha nos expulsado do quarto. Meu pai e o padre entraram. Mas ela também expulsou o papai. Ele entrou na cozinha, sentou-se na frente do fogão e ficou lá, com os olhos fixos no fogo sem mover um músculo. Exatamente como o senhor, papai, pensou Fiona com o coração doendo. Pelo pai, pelo jeito dele de se sentar, com os ombros caídos e as mãos grandes e fortes entrelaçadas frente ao corpo. Eu estava sentado perto do quarto e pude ouvir o que falavam. A parteira, que se chamava a senhora Rayleigh, e o padre. Ela dizia que a mamãe tinha sangrado muito e estava muito fraca, e que seria ou um ou outro. Salve a criança, disse o padre. Mas, padre, eu ouvi quando ela disse, essa mulher tem 2 filhos e um marido que precisam dela. Claro que o senhor não... Paddy não parava de falar. Então o padre disse, preste atenção, senhora Rayleigh, o bebê ainda não é batizado. Com esta demora, a senhora está pondo em risco a imortalidade da alma desta criança e de sua própria alma. Resumindo,
A senhora Rayleigh tirou a criança de dentro da mamãe. Deus sabe como. O pobre bebê não emitiu um único som. Poucos minutos depois, senti o cheiro de velas e ouvi a voz do padre recitando em latim. Meu pai também ouviu. Correu para dentro do quarto. Eu o segui e o vi afastar o padre e tomar minha mãe nos braços e segurá-la como uma criança, murmurando palavras em seu ouvido enquanto ela morria. A voz de Paddy ficou embargada e ele engoliu em seco. A criança foi batizada com o mesmo nome do meu pai, Sam Joseph. Foi o padre que escolheu este nome. 1 hora depois ela também morria. Paddy seguiu adiante. Meu pai permaneceu com minha mãe por muitas horas. Já era madrugada quando finalmente a deixou. O padre já tinha ido até os vizinhos, os McGuire, para pegar um pouco de comida e pedir à senhora McGuire para cuidar de nós. A senhora Rayleigh vestiu o bebê morto. Meu pai colocou seu casaco de trabalho e me pediu para cuidar do meu irmão. Ele estava terrivelmente silencioso. Se tivesse se enfurecido e quebrado os móveis, talvez tivesse extravasado o sofrimento que estava sentindo. Mas não conseguiu fazer isso. Vi os olhos dele, estavam mortos. Não havia nem luz nem esperança dentro deles. Paddy deu uma pausa e disse em seguida. Ele falou para a senhora Rayleigh que ia ver os animais. Nunca mais voltou. Quando escureceu, ela foi procurá-lo no celeiro. Os animais tinham recebido alimentação e água, mas ele não estava lá. Ela correu e chamou o padre McMahon e o Sr. Maguire para procurá-lo. Eles os acharam na manhã seguinte, no fundo de um penhasco, onde ele e mamãe costumavam passear antes de se casarem. Sua coluna estava quebrada e o mar batia em sua cabeça esmagada. Com os olhos entorpecidos, Paddy pegou a xícara e tomou outro gole de chá. O chá deve estar frio, pensou Fiona. Acho que vou pôr um pouco mais de chá quente para ele. Oferecer outra torrada acabou não fazendo nenhuma coisa nem outra. O padre avisou minha tia em Dublin e nós ficamos com os Maguire até a chegada dela 2 dias depois. O funeral de minha mãe e do bebê se deu no mesmo dia em que ela chegou. Lembro claramente daquele dia. Lembro do caixão aberto da missa, do caixão de minha mãe sendo enterrado ao lado do caixãozinho do meu irmão. Não derramei uma única lágrima no cemitério. Eu achei, ele sorriu de repente, que os dois podiam me ver e queria me mostrar corajoso para que se orgulhassem de mim. Paddy seguiu em frente. No dia seguinte, o padre me levou para o funeral do meu pai. Se é que se pode chamar aquilo de funeral. Vi quando os homens o enterraram num canteiro de urtigas, próximo ao penhasco onde ele pulou. E então, ó Cristo, ai mocinha, as lágrimas começaram a escorrer. E lá estava eu de pé chorando e me perguntando por que ele não estava sendo enterrado ao lado de minha mãe e de Sam Joseph. Eu não conseguia entender. Ninguém me disse que o padre tinha proibido o enterro de um suicida no cemitério da igreja. A única coisa que eu pensava é que papai estava lá sozinho sem ninguém, acompanhado apenas pelo barulho das ondas, com frio, tão solitário, sem minha mãe ao lado dele. As lágrimas irromperam dos olhos angustiados de Paddy e escorreram pelo rosto. Ele abaixou a cabeça e caiu em prantos. Oh, papai! Fiona gemeu, sufocando as próprias lágrimas. Chegou-se para o lado do pai e encostou a cabeça no ombro dele. Não chore, papai.
sussurrou, não chore. Pede ainda não terminara. Aquele maldito padre não tinha o direito de fazer aquilo, não tinha esse direito. Ele falou com voz rouca. A união deles era sagrada, muito mais sagrada do que aquele bastardo, junto com toda a sua igreja infame. O coração de Fiona se condoeu por aquele garotinho, pelo seu pai. Nunca vira o pai chorar, pelo menos daquele jeito. Os olhos dele tinham marejado durante os difíceis e demorados partos de Eileen e Simi, e nos 2 abortos que a mãe sofrera antes de Simi nascer. Agora ela sabia a razão. E sabia porque ele nunca ia para o pub quando a mãe padecia na cama, ao contrário dos outros pais. Paddy ergueu a cabeça e disse enquanto secava os olhos com as costas da mão: Desculpe, Fi. A cerveja deve ter me deixado atordoado. Tudo bem, papai. Fiona sentiu-se aliviada porque ele não estava mais chorando. Voltou a sentar-se. Veja, Fiona, eu lhe contei tudo isso porque, quando fiquei mais velho, pensei em tudo o que tinha acontecido e achei que minha mãe e meu pai ainda estariam vivos, se não fosse por aquele padre. Se ele não tivesse mandado a parteira salvar a criança em vez de minha mãe, talvez ela estivesse viva e meu pai não teria feito o que fez. Ainda penso nisso. E é por tudo isso que não vou à igreja. Fiona balançou a cabeça em sinal de que compreendera tudo o que o pai dissera. É claro que nada disso soará bem para a sua mãe. Paddy referia-se às suas velhas lembranças. E seria bom você manter esta conversa em segredo. A igreja significa muito para ela. É claro, papai. Ela certamente manteria a conversa só para si. Sua mãe era muito devota. Nunca perdia a missa e rezava o terço de manhã e de noite. Acreditava que os padres estavam acima de qualquer crítica e divulgavam a palavra de Deus e que eram especiais para ele. Fiona nunca questionava isso, assim como nunca questionava o céu ou o sol, nem a existência de Deus. Papai. Ela começou a falar hesitante com um pensamento assustador na cabeça. O quê, fi? Embora não goste de padres nem de igreja, você acredita em Deus, não é? Paddy refletiu um pouco e depois respondeu. Sabe em que acredito, mocinha? Acredito que 1,5 quilo de carne faz um bom refogado. Ele riu da expressão atordoada da filha. E também acredito, minha querida, que já é hora de você ir dormir. Amanhã tem que trabalhar. Vá logo, que eu vou ficar para limpar o que sujamos. Fiona não queria ir para a cama, queria ficar e fazer com que o pai explicasse aquela história de 1,5 quilo de carne, mas ele já estava pegando o bule de chá e parecia muito cansado para continuar falando. Beijou-o, deu boa noite e voltou para a cama. Logo caiu no sono, mas não dormiu bem. Teve o sono agitado por um sonho no qual ela corria para a igreja de São Patrício, atrasada para a missa. Chegava à igreja e as portas estavam trancadas. Contornava o prédio, berrando pelas janelas, fazendo de tudo para entrar. Depois retornava à porta, esmurrava e suas mãos se cortavam e sangravam. A porta abria-se de repente. E lá dentro estava o padre Digan, com uma grande panela de ferro. Ela enfiava a mão no bolso da saia, tirava o terço e o entregava ao padre. Ele lhe dava a panela e se retirava, trancando a porta atrás de si. A panela era pesada, e ela fazia muito esforço para carregá-la na descida da escadaria da igreja. Repousava a panela no último degrau e abria a tampa. Uma onda de vapor saía da panela e batia em seu rosto. Um vapor aromático com cheiro de ensopado de carneiro, cenoura e batata. A panela estava cheia de ensopado.
Capítulo 3. Uma neblina densa circundava os lampiões a gás da High Street e ofuscava a luminosidade enquanto Dave O'Neill seguia Thomas Curran pelo cais do armazém do Oliver. Era perigoso andar pelas docas em noites como essa. Um único passo em falso e podia-se despencar no rio sem que ninguém ouvisse, mas precisava correr esse risco. O capataz tinha um serviço para ele, uma coisinha à parte. Sem dúvida alguma se tratava de carregar carga roubada. Não queria se envolver com esse tipo de coisa, mas não tinha escolha. Liz estava doente e ele precisava de dinheiro. Curran fechou o portão atrás deles e acendeu uma lanterna meio desajeitado. O brilho iluminou um caminho entre caixotes de chá, que terminava nas portas que davam direto ao rio. Outra vez, do lado de fora, Dave via a neblina que pairava sobre o Tâmisa, engolfando grande parte da doca. Ele se perguntava como alguém podia encontrar o armazém do Oliver naquela escuridão e, ainda por cima, trazer um bote e carregá-lo com as mercadorias. Ficou em silêncio por alguns segundos à espera das orientações de Curran, mas o capataz não disse nada. Simplesmente acendeu um cigarro e encostou-se na porta. Olhando, Dave se deu conta de que se, por alguma razão, quisesse voltar por aquela porta, não conseguiria. Não com aquele homem bloqueando a passagem. O pensamento o fez sentir-se desconfortável. Vem mais alguém, Sr. Curran? Ele perguntou. Curran balançou a cabeça. Quer que pegue alguma coisa? Não. David sorriu confuso. O que o senhor quer então que eu faça? Responda algumas perguntas, Sr. O'Neill, disse uma voz atrás dele. Dave virou-se, mas não viu ninguém. A voz parecia ter saído da neblina. Esperou para ver se ouviu som de passos, mas não ouviu nada. Apenas o rumor da água do rio que batia nas pilastras do cais. Já com medo, ele voltou-se de novo para Curran. Por favor, Sr. Curran, o que está vendo? Dave, eu quero lhe apresentar o seu patrão, disse Curran, inclinando a cabeça para o lado direito de Dave. Dave olhou e avistou uma figura sombria que emergia da neblina. Um homem de estrutura física bem acima da média, poderosamente constituído. Tinha os cabelos negros penteados para trás, sobrancelhas negras e olhos de predador sombrios. Dave estimulou que ele devia ter uns 40 anos. As roupas lhe davam uma aparência de cavalheiro. Vestia um sobretudo preto de cachemira sobre um elegante terno, de lã cinza com um pesado relógio de ouro preso no bolso. Mas não havia nada de gentil nele. Suas feições apresentavam um não sei quê de brutalidade, um rastro de violência latente. David tirou o chapéu e o segurou com as duas mãos, escondendo-as para evitar o aperto de mãos. Como vai o senhor, Sr. Burton? Ouviu o que o Sr. Curran lhe disse. Sr. O'Neill? Dave olhou angustiado para Burton e depois para Curran e de novo para Burton. Não compreendo, senhor. Burton afastou-se dos dois homens, caminhando até a extremidade da doca com as mãos para trás. Ou então prestou atenção nas palavras de Ben Tillett? Dave sentiu um frio na barriga. Senhor Burton... Ele gaguejou com um fiapo de voz. Por favor, não me despeça. Só compareci a uma reunião, eu não irei a outra nunca mais. Por favor, senhor, preciso do meu emprego. Burton voltou-se para ele. Dave não pôde ler nada em seu rosto. Mostrava-se completamente inexpressivo. O que o Tillett lhe disse, Sr. O'Neill? Pediu para que lutasse? E que sindicato é esse que ele quer? Ele quer me derrubar? Quer que o meu chá apodreça nos barcos? Não, senhor. Burton se pôs a rodeá-lo devagar. Acho que quer sim. Acho que o Tillett quer me destruir.
Arruinar o meu negócio, não estou certo? Não, senhor, Dave retrucou. Então, o que esse sindicato quer? A essa altura, Dave suava, olhando para Burton, ora para Doca, até que murmurou uma resposta. Não ouvi o que o senhor falou, disse Burton, aproximando-se tanto que Dave podia sentir o cheiro da raiva dele. Mais dinheiro, senhor, e menos horas de trabalho. No futuro, nos amargos e terríveis anos que teria à frente, Dave tentaria se lembrar de como aquele homem tinha feito o que fez. Como pôde tirar uma faca do bolso com tanta rapidez e usá-la com tanta maestria? Mas naquele instante só sentiu como se o marcassem com um ferro em brasa, num dos lados da cabeça e o pescoço encharcado. E depois ele a viu, sua orelha no chão da doca. A dor e o choque o fizeram cair de joelhos. Tapou o ferimento e o sangue que escorria entre seus dedos. E suas mãos era uma prova daquilo que sua mente se recusava a aceitar. Não havia mais nada, nada mesmo no lugar de sua orelha. Burton pegou aquele pálido pedaço de carne e jogou-o para fora da doca. Ouviu-se um pequeno discreto splash. Obviamente, Dave nunca mais veria a esposa e os filhos. E ele se pôs então a soluçar. Só parou quando sentiu a ponta gelada da faca sob a orelha que sobrara. Ele olhou aterrorizado para Burton. Não, gemeu, por favor. É essa escória de sindicato que vai me dizer como gerenciar o meu negócio? Ele tentou negar com a cabeça, mas a faca o impediu. Devo obedecer às ordens de rufiões que querem me extorquir? Não, por favor, não me corte outra vez. Vou lhe dizer uma coisa, meu amigo. Lutei muito para que a Burton Tea se tornasse o que é, e esmagarei qualquer coisa, qualquer um que tente se meter no meu caminho. Está me entendendo? Estou. Quem mais estava na reunião? Quero todos os nomes. Dave engoliu em seco, não disse nada. Curran se aproximou dele. Diz logo, rapaz. Ele berrou. Não seja tolo. Por que se preocupar com os outros, Dave? Eles não estão aqui para ajudá-lo. Dave fechou os olhos. Isso não, por favor, isso não. Ele queria falar, queria salvar sua vida, mas não podia entregar os companheiros. Se os entregasse, talvez Burton lhes fizesse o que fizera com ele. Apertou os dentes, esperando pelo golpe da faca, pela dor, mas nada disso aconteceu. Abriu os olhos. Burton já se afastava, não segurava a faca. E quando viu Dave olhando, fez um sinal para Curran. Dave se distanciou apressado, achando que era um sinal para que Curran acabasse com ele. Mas o homem simplesmente entregou-lhe um envelope. Abra, disse Burton. Ele abriu. Lá dentro havia 10 libras. Dá para ajudar nas despesas com o médico da Elizabeth, não dá? Como o senhor sabe? Tenho os meus métodos para saber. Sei que você é casado com Sarah, uma moça linda, tem um filho, Tom, de 4 anos de idade, e uma filha, Mary, com 3 anos. A Elizabeth só tem 1 ano. Uma família maravilhosa. Um homem deve cuidar bem de uma família como essa. Não deixar que nada lhe aconteça. Dave empalideceu. Agora, mais do que dor, mais do que raiva e medo, ele sentia ódio. O ódio estava em seu coração e em seu rosto. Ele sabia que Burton podia vê-lo, mas não se importava. Burton o tinha nas mãos. Se não lhe desse o que ele queria, sua família que pagaria o preço. Ele podia se dar em sacrifício, mas não tinha o direito de sacrificar a família. Shane Patterson, ele começou a falar. Matt Williams, Robbie Lawrence, John Poole. Quando acabou sua lista de nomes, Burton perguntou: quem está no comando? Dave hesitou. Ninguém. Ninguém foi escolhido ainda. Eles não têm. Quem está no comando, Sr. O'Neill? Patrick Finnegan. Muito bem. Não deixe de comparecer às reuniões e mantenha o Sr. Curran informado.
Se fizer isso, terá o meu apreço no seu salário. Se não fizer, ou se for tolo bastante para contar o que houve aqui esta noite, sua esposa vai desejar estar longe de você. Boa noite, Sr. O'Neill. É hora de sair daqui para cuidar deste ferimento. O senhor perdeu um pouco de sangue. Se alguém fizer perguntas sobre a orelha, põe a culpa no ladrão. Diga que quando ele descobriu que o senhor não tinha nada para lhe dar, cortou sua orelha. E diga que não conseguiu vê-lo por causa do nevoeiro. Davis saiu andando atordoado. Pegou o lenço no bolso e o pressionou na cabeça. Enquanto atravessava a doca, ainda podia ouvir a voz de Burton. O líder, Finnegan. Quem é ele? Um bastardo arrogante. Tem sempre uma palavra para dizer, mas é um bom operário. Não posso negar isso, é um dos melhores. Eu quero que ele seja um exemplo. Como, senhor? Quero que seja liquidado. O Sheehan cuidará disso. Ele vai falar com você. Pede, meu Deus, o que foi que eu fiz? Dave gemeu por dentro, morto de vergonha. Saiu cambaleante do cais e entrou na rua tomada pelo nevoeiro. Sentia-se tão tonto e fraco que acabou tropeçando no paralelepípedo e teve que se segurar no poste. Seu coração pesava dentro do peito. Pôs a mão ensanguentada sobre o peito e soltou um grito de angústia. Agora ele era um traidor, um Judas, e sob sua pele e seus ossos já não havia um coração. Apenas uma coisa enegrecida a partir de podre que ainda palpitava.